Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente fascinante e, honestamente, absolutamente vital para qualquer empresa que queira sobreviver no mercado moderno: a evolução do departamento pessoal. É loucura pensar o quanto esse setor mudou, sabe? Ele literalmente abandonou uma história super burocrática e, vamos falar a verdade, bem sombria, para se transformar numa verdadeira potência estratégica. Hoje, o DP é aquela força que impulsiona não só a motivação da galera, mas os resultados financeiros do negócio. Vamos entender como isso aconteceu? Para guiar a nossa conversa, a gente dividiu essa apresentação em 4 partes rápidas. Vamos dar uma olhada na evolução histórica, depois nos riscos de manter uma gestão obsoleta, aí a gente separa o que é contabilidade do que é departamento pessoal e, por último, o verdadeiro impacto de um RH estratégico hoje em dia. Então, bora para o nosso primeiro ponto: a evolução histórica. Porque, para entender o valor das pessoas numa empresa hoje, a gente precisa muito olhar lá para o passado e ver de onde viemos. E olha, as raízes são arcaicas. Pensem só nisso. A própria expressão departamento de pessoal carrega um peso histórico gigantesco. A gente veio de uma época em que as pessoas eram tratadas literalmente como máquinas, e quem tomava conta delas era visto como um feitor. Foi só ali na década de 1930, na era Vargas, que a coisa começou a mudar, com as primeiras leis trabalhistas e a criação do Ministério do Trabalho. Depois veio aquele marco absoluto em 1943, a famosa CLT. E mais para frente, em 1964, reformas que forçaram as empresas de uma vez por todas a abandonar aquela visão quase escravagista e passar a enxergar os trabalhadores como entidades legais, cheias de direitos. E para vocês terem uma noção de como o clima era tenso, tem uma história dos arquivos da Companhia Holandesa de Tecidos lá de 1988 que é sensacional. Imagina que um funcionário ficou profundamente ofendido, mas muito ofendido mesmo, porque o tesoureiro chamou ele de chefe do pessoal. Na cabeça dele, isso era quase um xingamento. Ele mandou uma carta formal respondendo que não era chefe de ninguém, mas sim um humilde estudioso e exato cumpridor dos preceitos legais. Isso mostra perfeitamente o estigma da época. Ninguém queria ser associado à figura daquele antigo feitor punitivo. É um contraste brutal, né? De um lado, no passado, a gente tinha esse capitão ou feitor que só queria saber de controle punitivo e extrair o máximo de suor da galera, como se fossem peças de engrenagem descartáveis. Do outro lado, o gestor moderno. Esse profissional de hoje precisa ser muito dinâmico. Ele garante que a empresa ande na linha com a lei, claro, mas ele também é um mestre em gestão de talentos, motivação e engajamento. É uma virada de chave gigantesca. Só que, como a gente sabe, o passado, às vezes, insiste em voltar. E isso nos leva à nossa segunda sessão: os riscos da gestão obsoleta. Quem ainda se apega a essas mentalidades antigas hoje em dia está pedindo para ter um problemão. Vamos falar do dia a dia prático da contratação. Reter documento original de candidato, exigir atestado de gravidez, ficar checando antecedente criminal sem um motivo muito claro, ou até pedir laudo de esterilização. Gente, isso não é só falta de bom senso ou prática ruim. Pela lei, isso é crime. A legislação hoje é muito clara. Documento original tem que ser devolvido em no máximo 5 dias. E a contratação precisa ser focada em mérito, zero discriminação por idade, sexo, cor ou estado civil. Ponto final. E se alguém aí acha que quebrar essas regras dá só uma dorzinha de cabeça ou uma advertência boba do Ministério, olha esse número. Uma prática discriminatória dessas pode gerar uma multa administrativa de 10 vezes o valor do maior salário pago pela empresa. Imagina o impacto fulminante que isso não causa no fluxo de caixa. E tudo por causa de uma mentalidade ultrapassada. E as consequências não param na multa, não. O buraco é bem mais embaixo. Reter documento pessoal, por exemplo, pode dar prisão de 1 a 3 meses. Se a empresa for pega de novo discriminando, aquela multa astronômica que a gente acabou de ver sobe mais 50%. E pior, se rolar uma demissão discriminatória, a lei manda readmitir o funcionário pagando tudo o que ele perdeu ou então pagar em dobro a remuneração do período de afastamento. São infrações que podem literalmente quebrar um negócio do dia para a noite. Com todos esses riscos na mesa, a gente precisa de clareza, né? Então, vamos para o nosso terceiro tópico: entender de uma vez por todas a diferença entre contabilidade e departamento pessoal, porque tem muita empresa misturando as coisas. A diferença básica é essa aqui: a contabilidade olha para o patrimônio. Eles são os guardiões dos impostos, das finanças, do capital físico e financeiro da empresa. O foco é numérico. Já o departamento pessoal, o jogo é outro.
Eles cuidam da conformidade legal trabalhista, sim, para evitar todos aqueles riscos que a gente acabou de ver, mas o grande objetivo é o capital humano. É motivação, é treinamento, é desenvolvimento. São universos que se complementam, mas os focos operacionais são completamente distintos. Dando uma olhada nesse ecossistema da imagem, fica muito claro que a administração de pessoas passa bem longe de ser só calcular uma folha de pagamento no final do mês, concordam? A gente está falando de um sistema todo interligado, entre a segurança do trabalho, medicina ocupacional, recrutamento inteligente, avaliação de desempenho, plano de carreira. O profissional moderno de IDP é um maestro de toda essa engrenagem. E é exatamente por isso que terceirizar tudo cegamente para um escritório de contabilidade externo é um perigo silencioso. Veja bem, os escritórios externos são incríveis e essenciais para lidar com a burocracia pesada de impostos e guias, mas eles não vivem o dia a dia da empresa. Eles não respiram a cultura no cafezinho, não resolvem os conflitos diários, nem enxergam as oportunidades de desenvolver uma equipe. Depender só de uma visão externa para gerir talentos deixa a empresa super vulnerável estrategicamente. O que nos joga direto para a nossa sessão final, o impacto do RH estratégico. Afinal, qual é a recompensa real de abandonar aquele arquétipo de feitor e investir numa gestão de pessoas inteligente? A resposta está nessa mudança de paradigma. Por muito tempo, o DP foi visto só como uma sala cheia de arquivos cinzas, um centro de custos, aquele mal necessário para não levar multa. Mas enxergar as coisas assim hoje em dia é rasgar dinheiro. O DP moderno é um centro de resultados. É um investimento dinâmico que estrutura as carreiras, blinda a empresa contra aqueles passivos trabalhistas gigantescos que a gente mencionou e multiplica a capacidade de inovação e entrega da equipe inteira. De forma bem prática, um RH estratégico traz benefícios mensuráveis. Ele reduz custos altíssimos com rotatividade de funcionários, sabe aquele famoso entra e sai? Além disso, ajuda a segurar os melhores talentos no mercado super competitivo. Ele garante que todo mundo esteja remando na mesma direção das metas da empresa. Basicamente, cria um ambiente onde as pessoas realmente querem estar, querem trabalhar e entregar o melhor todos os dias. Para fechar a nossa apresentação de hoje, eu deixo essa provocação que vale ouro. As práticas da sua organização estão só mascarando um feitor moderno focado em controle, punição e práticas ultrapassadas? Ou a empresa está realmente investindo num gestor de talentos de verdade, capaz de extrair o máximo do potencial da galera de um jeito legal, ético e super lucrativo? Essa é uma escolha diária e é o que vai definir o futuro e a saúde financeira de qualquer negócio daqui para frente. Pensem nisso e até a nossa próxima análise, pessoal!